Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao 8º episódio do Newcast, o Agro Fora da Caixinha. Esse podcast que tem um patrocínio exclusivo do Grupo Irriga Forte e cada vez mais queremos levar informações importantes para você aí sobre o agronegócio. Diegão, 8 episódios, né? Tudo bem? E muita história, né, Michel? Muita história, muita coisa boa já contada aqui para essa galera. Mais uns 100 aí gravado aí de histórias legais aí para ficar um legado aí de muita informação aí de qualidade aí pro nosso público. Com certeza. E hoje, vai lá. Rapaz, hoje o currículo é grande, o cara é pesado no que ele faz. Não vou me meter a apresentar, ficar falando, né? É com Alisson Meschini que a gente vai fazer o nosso Newcast hoje. O tema é sobre respire gestão, transpire nas vendas, mas tem muitas histórias de vida aí que ele vai contar da parte dele. E mais uma vez, obrigado pela presença, Alisson. A gente gostaria que você se apresentasse, fique à vontade, conte suas histórias, né? E faz a gente só ficar na plateia. É isso aqui, né, aí. Michel? Assim só quero aprender hoje, assim como aqueles que estão nos escutando, nos assistindo lá. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Valeu. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Por estar aqui, obrigado pela oportunidade de vir conversar com vocês. Vamos fortalecer cada vez mais o Newcast, com certeza. Adoro o tema, né? O slogan Fora da Caixinha, eu acho que é muito importante. Mas vamos me apresentar, né? Sim. Esse é o intuito. Bom, eu sou o Alisson Meschini, sou engenheiro agrônomo de formação, sou pai do Leonardo e do Arthur. O Leonardo tem 18, está cursando agronomia também. E eu acredito que o Arthur também vai. Sou esposo da Kelly, filho do seu André e da dona Adélia, 2 agricultores que começaram a vida deles, né? Juntos na agricultura, onde eu fiquei até os meus 18 anos. Trabalhei na lavoura mesmo até lá. Sou técnico em agropecuária de formação, me formei lá em Santa Mariana em 1994. Não vou começar a entregar a minha idade aqui também, que vai ficar meio complicado, né? Por motivos muito parecidos com o que a gente está vendo recentemente na agricultura, né? Eu precisei sair trabalhar. E aí eu tive a minha primeira experiência de vendas. Eu precisei me vender para a empresa que eu fui participar do processo seletivo. Mas mais do que isso, como é que a gente se organiza? Como é que um rapaz de 18 anos, né, sai da casa dos pais, vai para a cidade grande trabalhar numa metalúrgica para se organizar? Passado um pouquinho de tempo, eu voltei a fazer agronomia, né? A economia melhorou, meu pai me ajudou um pouco, eu voltei para a faculdade no começo de 2001. Me formei em Bandeirantes, né? Sou engenheiro agrônomo formado lá. E iniciei a minha carreira como engenheiro agrônomo, atendendo agricultores de uma cooperativa aqui da região. Mas antes disso eu fui balconista. Fui balconista numa revenda, né, uma distribuidora de insumos lá em Indaiatuba, no estado de São Paulo, que trabalhava inclusive com HF, né, o ramo que a Irriga Forte trabalha. Lá eu aprendi que o relacionamento ele vem de uma boa base de conhecimento que se adquire do teu cliente. E para começar a trabalhar, é interessante que organização faz parte do nosso dia a dia. Mas na primeira semana de trabalho eu comecei a me perder com os nomes dos agricultores. Falei, cara, eu preciso arrumar um jeito de não me perder tanto, né? Então, primeiro que eu estava longe do mercado de trabalho nessa época, tinha trabalhado 4 anos na metalúrgica, e aí voltei para o balcão da revenda para trabalhar, então tive que voltar a estudar, tive que arrumar tempo para estudar e organizar o meu tempo, mas eu tive que começar a desenvolver um caderninho lá que eu batizei de CRM, onde eu anotava o nome do agricultor, tamanho da área que ele tinha, quais eram os cultivos que ele trabalhava, na maior parte, né, da revenda que eu trabalhei era uva. Isso começou a me ajudar a me preparar para algumas coisas. Então essa foi a primeira experiência que eu tive, mesmo antes da agronomia, de que eu preciso conhecer com quem eu estou interagindo, eu preciso conhecer o cliente, preciso conhecer o meu cliente. E a gente tinha muito suporte da empresa que eu trabalhava, no sentido de me fala quem é, me fala do que ele gosta, me conta um pouco da história dele. Quando eu
me formei em agronomia e fui trabalhar na cooperativa, eu trouxe muito disso comigo, sabe? E por que eu fui trabalhar em cooperativa? Porque a cooperativa ela te desafia a ser bom em várias frentes. Você tem que ser bom em vários cultivos, você tem que entender de crédito, de cobrança, você tem que fazer projetos, você tem que estar organizado com os laudos, senão o banco vai lá e te pega na curva. Tem que estar tudo em dia. Então, essa primeira experiência que eu tive de organização me ajudou muito nesse meu primeiro trabalho como agrônomo, como assistente técnico, como gestor comercial e depois como gestor de equipe técnica, né? Ainda nesse período, eu entendi que se eu não conheço o meu cliente, eu não consigo desenvolver nada com ele, inclusive a agenda. Sim. A agenda. Uma vez eu marquei com um cliente, cara, com um japonês. Japonês você não marca, desmarca as coisas, né? Marquei com ele e atrasei, cara. Atrasei numa reunião, achei que não era importante comparecer, liguei para ele, né? Não consegui falar, mas deixei uma mensagem avisando que eu iria atrasar. No dia seguinte ele apareceu na cooperativa. Ele olhou bem para minha cara e falou assim: se não vai no horário marcado, me avisa. Aí ele usou um palavrão que eu não posso falar aqui. Aí eu fui entender que é importante a gente cumprir com aquilo que a gente se propõe. Agora, se eu tenho agenda, se eu estou planejado, por que eu vou falhar? A cooperativa me ajudou muito nessa vivência. E nesses mais de 20 anos de experiência, né, como engenheiro agrônomo, trabalhei em cooperativa, trabalhei construindo um sistema de distribuição. Quando eu saí do Paraná e fui para Goiás atender batateiros e tomateiros, e aí mais do que nunca essa organização, porque o que era muito próximo começou a ficar muito longe, as distâncias aumentaram, então eu não tinha eu não tinha a flexibilidade de errar a minha agenda. Sim. Eu tinha que andar 150 quilômetros para visitar um cliente e tinha que voltar 150 quilômetros para visitar o outro. Se eu não construísse uma agenda coerente, bem montada, organizada, chegava na sexta-feira eu não dava conta de fazer o que eu precisava fazer. Então também foi uma experiência do pequeno para o maior. E quanto mais a gente vai expandindo, mais organização, mais gestão a gente precisa. Certeza. Né? Para poder desenvolver esse nosso dia a dia. E depois disso, entrei no mundo das multinacionais, trabalhei, né, como representante de vendas, fui coordenador de marketing, gestor de grandes contas, né, dentro da companhia, gerente de acesso, gerente de go-to-marketing, né, que cuida de toda a estrutura dos 4 P's do marketing dentro das geografias. Cuidei de equipe de vendas, acesso ao mercado e assim por diante. Então é uma trajetória aí de mais de 20 anos dedicadas ao agro e que também tiveram várias etapas de adquirir conhecimento nesse meio de caminho, né? Senti a necessidade de estudar, fui fazer um MBA de gestão de pessoas, depois de um certo tempo voltei para o banco do estudo de novo, sou coaching formado, analista de perfil comportamental e me apaixonei por desenvolvimento de pessoas. E aí, para a gente desenvolver pessoas, nós também precisamos de organização. Sim. Precisamos ter essa linha bem organizada com todo mundo aí para poder desenvolver as pessoas. Então, esse é um pouquinho da minha trajetória, Diegão. E, Michel, fazer... Rapaz, já deu quase um podcast. Mas já deu podcast. E eu tentei resumir. Eu tô tentando resumir. Eu já... O cara é fera. Mas, Alisson... Bacana. Vamos fazer um corte de tempo. Sim. Tá? Vamos fazer um corte de 5 anos. Há 5 anos, se você voltasse no tempo, há 5 anos, nessa parte da sua gestão, né? Vamos começar a falar por pessoas. Depois a gente fala de vendas e por aí vai, né? Sobre pessoas. O Alisson voltando há 5 anos atrás, o que você faria diferente? Sobre essa parte da sua liderança de pessoas, formar um time, né, que você comentou, né, de vendas, de estratégia. O que o Alisson faria diferente e o que o Alisson falaria, né,
de exemplos e de dicas para o pessoal aí que está assistindo e nos escutando hoje? Diego, se eu voltar 5 anos atrás, há 5 anos atrás eu diria que a gente estava muito mais focado em processo, né? O mundo era muito mais processual do que focado em pessoas. Se há 5 anos atrás eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu olharia mais para a alocação das pessoas certas no lugar certo. E especialmente olhando pela nuance das características de perfil comportamental de cada um, sabe? A gente veio de uma geração que contratava por competências e demitia por comportamentos. Então, lá atrás, 5 anos atrás, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje desse termo que eu trouxe para vocês, muita coisa poderia ter sido diferente, sabe? Quando você contrata comportamentos, você treina competências. Você não consegue colocar na pessoa ética, você não consegue colocar comprometimento, você não consegue colocar assiduidade. Agora você consegue ensinar ele tecnicamente um processo, você consegue ensinar ele tecnicamente um produto, a venda. Então, eu de 5 anos atrás olharia muito mais por isso, sabe? Contratar, focar no desenvolvimento de comportamentos que são similares àquilo que eu preciso para desenvolver o meu trabalho, para lá na frente eu não ter que demitir eles pelo contrário daquilo que eu contratei. E hoje, exemplo, qual que é a sua maior dificuldade? Passado esses 5 anos, hoje, qual que é a sua maior dificuldade que você está te fazendo refletir mais de como treinar, como contratar, como lidar? Né? Já entendendo que pessoas são importantes e... Perfeito. Eu diria para vocês que o maior desafio que eu enfrento hoje, eu acredito que não seja só eu, seja um desafio, é a gente viver entre diferentes gerações. A gente tem trazido para o mercado de trabalho pessoas jovens que são de gerações diferentes, muitas vezes do cliente que ele vai atender. E aí como é que a gente desenvolve essas pessoas para terem esse nível de cuidado? E nível de cuidado eu quero dizer assim, você coloca um rapaz novo, um funcionário novo, para conversar com alguém de uma geração diferente da dele, com um ritmo diferente, com uma pegada diferente, com preocupações diferentes, a gente começa a criar desafios nesse meio de caminho. O velho tende a lidar com o velho, o novo gosta mais de lidar com o novo. Mas como é que eu desenvolvo essa pessoa para entender que a interlocução que ele vai fazer com o cliente dele, que é de uma geração diferente, que é muito mais focado em construir, em ter, como é que ele desenvolve a comunicação para chegar nesse cliente? O que é valor para ele hoje, que é muitas vezes viver o momento, aproveitar aquilo que ele tem, é diferente do valor de um determinado cliente que está muito focado em construir. E dentro do processo de vendas, esse match entre aquilo que eu consigo extrair de valor, do conhecimento do que é valor para o meu cliente, para a proposta que eu vou levar para ele, faz toda a diferença. Até para a própria conexão, né? Exato. Junto ao cliente. Às vezes saber falar a mesma língua do que com quem você vai falar, de quem você quer se conectar. Então, perfeito. Entender, igual você falou, quais são os valores, o que ele busca, o que ele quer. E para se conectar com ele, automaticamente você tem que falar essa mesma língua. Perfeito. E que tipo de treinamento você passa para eles? Eu gosto da base do perfil comportamental, Diego. Eu acredito que o perfil comportamental, ele te dá uma visão de como você é e como você opera. E a partir do momento que você se entende dentro do teu perfil, você consegue se conectar com o perfil das outras pessoas. E quando a gente vai para o perfil comportamental, eu amorteço essa diferença geracional.
eu amorteço essa diferença geracional. Porque quem tem perfil dominante, ele vai se comunicar com dominante novo ou velho. Quem tem um perfil influente vai se comunicar com perfil influente novo ou velho. E assim por diante. Então, o perfil comportamental, a parte do desenvolvimento de valores, né, que existem metodologias para a gente estudar isso nas pessoas, ajuda. Inclusive a descobrir se a pessoa ela vai te entregar o relatório no prazo ou não. E por que ela não está te entregando no prazo. E por que você tem pessoas que você olha e fala, nossa, esse cara é vendedor nato. Aquela história, fala pelos cotovelos. Só que esse cara é o cara que não vai te entregar o relatório. Ele vai ser falho em algum momento ali, né? Ele vai ser falho em algum momento. E muitas vezes aquele mais recluso, aquele que tem dificuldade de interagir com o público, é o cara que vai estar focado e vai te entregar o melhor relatório. Mas não quer dizer que vai te entregar o melhor número. Então, é um pouco disso que eu vejo no perfil comportamental, sabe? E qual que é o perfil que você prefere trabalhar? E qual que são os mais, assim, dá umas características mais alguns, indicados aí para isso, para a parte de vendas. Qual que você tem mais facilidade de treinar e avançar? Diego, todos os perfis são treináveis. Sim. Todos os perfis eles são desenvolvíveis. Não sei nem se existe esse termo. Esse verbo, né? Acabou de existir. Acabamos de inventar. Passa pelo processo da pessoa estar disposta. Porque quando a gente trabalha com perfil comportamental, e o tema é gestão, mas nós estamos derivando e eu acho que nós vamos terminar no mesmo lugar. Mas isso tudo é a base para o negócio. Exato. Quando eu dou a opção para o desenvolvimento do perfil e me comunico com a pessoa da forma correta, é difícil a pessoa não responder. E quando a gente fala em perfil comportamental, a gente tem duas nuances no perfil. Eu tenho um perfil que eu chamo de natural, que é exatamente a forma que a gente é feita. Nós nascemos, nos desenvolvemos até uma certa idade e a partir daquele momento você fixa um perfil. Você fixa um perfil, ou alguns deles. E aí que está a magia, né? A gente pode ter até 3 tipos de perfis agrupados. Que são mais dominantes ali, né? Um é sempre mais presente, mas você pode ter interações. E um perfil que a gente chama de adaptado. Então nós temos o Michel, que é naturalmente comunicativo, que ele é expansivo, que ele gosta de interagir com pessoas e que me faz entender que o Michel ele tem tudo para ter um perfil influente. Só que o Michel, quando ele está no dia a dia de trabalho dele, sentado atrás da mesa, fazendo as atividades dele, ele adapta o perfil. Aí ele precisa ser uma pessoa mais metódica, mais reclusa, mais focada muitas vezes na parte numérica para poder extrair o melhor daquele relatório. Já que só vou interromper, eu fiz uma análise de perfil comportamental minha. Certo. Então já vou te passar, já para você já usar o exemplo certo. Faz uma consulta. Vamos lá. Ó, eu sou 30% influência, é o que é o maior dominante. Vá. 25% conforme. Aí dominância e estabilidade eu empatei em 22,5. Ou seja, então meu dominante de fato é a influência, mais seguido de conformidade. Você tem um perfil bastante conflitante. Porque ao mesmo tempo que o teu perfil influente te força a falar, o teu perfil conforme ele fala assim, cara, calma, para um pouquinho, você está deixando passar alguma coisa aqui. Se você não parar, você vai deixar passar. E aí, isso te gera desconforto no dia a dia. Faz sentido? Faz sentido. Quando você tem, porque assim, quando a gente pensa em comunicação, o influente e o conforme, eles estão em quadrantes diferentes quando a gente fala em pessoas. O influente ele tem uma necessidade de se comunicar, de influenciar as pessoas, de falar, só que é um péssimo ouvinte. Eu sou influente. Quando você vai analisar o perfil conforme, ele é o oposto na comunicação. Ele é um péssimo ouvinte, porque ele está muito focado. O conforme é aquele perfil de
resultado extremo, de baixo foco em pessoas, mas de alto nível de concentração naquilo que você está fazendo. Então, ao mesmo tempo que você está preso no relatório, tem hora que você fala, cara, eu preciso sair daqui, preciso falar com alguém. Qual é a magia disso? Você é um cara que tende a ter perfeccionismo naquilo que você faz e se propõe a fazer, só que você consegue arrefecer o teu dia quando você está junto com as pessoas. Quando você precisa estar trancado, você não tem problema, você fica lá sem problema nenhum, mas em determinados momentos do dia você precisa interagir. É o típico vendedor que vende com base no conhecimento técnico que ele tem. Você estuda demais. Você tem facilidade de estudar, você se sente bem numa leitura, você se sente bem quando você precisa parar para fazer isso. Faz sentido? Faz sentido. Então é um pouco disso que o perfil comportamental faz. Então quando você vai desenvolver uma linha de treinamento conhecendo o perfil comportamental do Michel, a gente já sabe que você vai precisar trazer uma massa de informações grande, porque você não toma decisão com pouca informação. Faz sentido ou não? Sim. Você precisa de informação, um volume de informação denso para tomar a decisão, e o teu perfil influente ele te ajuda a dar o passo quando você precisa de maneira mais rápida. Então você desenvolve essa linha de concentração, qualidade no trabalho que você entrega, e você consegue comunicar aquilo que você fez. Rapaz, o que é isso? Uma consulta ou um podcast? O que é isso aqui? Olha aí. Não, ele me botou na minha linha de frente. Como é que vai correr, né? Não, a não tem maioria jeito. dos caras que você lidera, que perfil que é? É misto. É tudo misto. É tudo misto. Porque assim, Diego, como eu te falei, a pessoa que consegue adaptar o perfil para aquilo que ela precisa entregar, ele tem menos dor durante o dia. Sim. Ele tem menos dor. Por quê? Você vai lá, adapta o teu perfil, flexibiliza ele para entregar o que você precisa entregar. Quando você volta para a área de descanso, quando você tem consciência disso, tem muita gente que sofre com isso. O meu exemplo é interessante nesse sentido, e eu vou comentar ele com vocês. Mas se você consegue adaptar o teu perfil para fazer a entrega do teu trabalho, daquilo que você se propõe a fazer, tendo consciência disso, você volta para o teu natural. Você volta para o teu original. Então você trabalha tenso, igual uma borracha, né? Quando você está adaptado, a borracha está esticada. Quando você está no teu natural, a borracha tende a ficar mais frouxa. Eu sou influente dominante. Então eu tenho uma característica de ter muito foco no resultado, correr atrás do que precisa, mas o meu influente é maior. Então eu tenho uma tendência genuína a me focar em pessoas. Sim. Então eu dedico tempo a ouvir, eu gosto de participar, eu gosto de estar junto com as pessoas. Gosto de gente, né? Gosto de gente. E o dominante fala assim, ó, vai, entrega. E aí, quando eu estava numa posição de gestão anterior, eu acreditava que eu precisava ser o conforme estável, que é aquele cara recluso, focado no número, organizando o relatório, municiando a equipe de vendas com informação. Sim. Só que eu fiquei muito tempo assim. E aí você começa a se desgastar, você termina o dia exausto, cansado, morto, pedindo para não ver a hora de chegar em casa, e mesmo assim não conseguia desligar. Por quê? Porque eu não tinha essa consciência de trabalhar no adaptado e voltar para o natural. Fui descobrir isso quando eu fui estudar sobre perfil comportamental, quando eu fiz a minha formação em perfil comportamental. Quando eu entendi isso, a minha produtividade aumentou, porque eu consegui explorar o meu potencial natural e trazer ele para dentro daquilo que eu precisava fazer. Mas especialmente quando eu saía do ambiente adaptado e voltava para o meu natural, o teu organismo, o teu corpo, a tua cabeça cede. Respondendo a tua pergunta, o mais rico da equipe é você ter diversidade. Que em determinados momentos você precisa da pessoa mais estruturada e focada no detalhe, no número.
Em determinados momentos você precisa de uma pessoa que influencie o grupo e fala, moçada, vamos para cá, vamos para lá. Ou que seja duro em determinados momentos para te cobrar, para você também cobrar. Então, a magia está na diversidade. Agora, como você trabalha com essa diversidade? Deixa eu já encaixar uma pergunta nesse meio. O produtor rural, ele também vem se desenvolvendo ao longo do tempo. Perfeito. Né? Mudança de mentalidade, já vem entrando aí as gerações que vêm assumindo algumas coisas, né? E para o produtor rural também existe essa importância. Nesse produtor, um cara influente ele vai melhor. Mas nesse produtor aqui, ele é um pouco mais de dados, ele gosta de mais informação, ele gosta de mais... Então aqui um cara mais conforme, com dados ele vai trazer mais resultado. Também existe esse tipo de perfil para você conseguir identificar o produtor, identificar o teu cliente e falar, opa, para esse cara aqui, esse perfil se encaixa melhor para poder desenvolver um bom trabalho. São duas maneiras que eu tenho de enxergar. Sim, você pode colocar um atendimento personalizado para um cliente baseado nisso, mas você pode desenvolver a tua equipe para olhar por essa lente. Olhar por essa lente do perfil comportamental. E eu trago um exemplo interessante meu, né, da minha passagem por cooperativa. Os primeiros treinamentos de vendas que eu fiz foi um treinamento de vendas daquele, eu falo da moda velha, né? Motivadores de compra, obter lucro, evitar dor, evitar perca, aprovação social e tal. Falei, caralho, que negócio interessante, bicho. Vou classificar minha carteira de clientes, de cooperados lá na cooperativa, eu vou classificar com essa visão. E aí comecei a fazer isso. Então, montava lá minha planilhinha, nome do agricultor, área de plantio, data do aniversário, nome da mulher, o que o cara gosta de fazer. Eu tinha o meu CRM próprio lá, Tupiniquim, né, no Excel. E aí lá no finalzinho da potencial, quanto que eu estava vendendo, eu tinha que ter essa noção de acompanhamento até para poder cobrar o cara. Mas eu comecei a adicionar as coluninhas lá no final. Bom, esse aqui, o motivador de compra dele é evitar perca. Opa, esse aqui eu já sei como já identificou uma brecha ali que você pode entrar. Como é que eu abordo ele? Esse aqui ele é aprovação social. Esse aqui eu ganho ele falando, nossa, se eu usar esse produto aqui, a tua lavoura vai ficar muito mais bonita que a do teu vizinho. E era a preocupação que ele tinha. Cara, minha lavoura não pode ter um pé de mato. O que o meu vizinho vai pensar? Que eu sou relaxado? Uhum. E assim por diante. E aí eu adicionei uma coluna a mais. Aí eu fiquei metido, né? Estava treinado em motivadores de compra. Falei, eu vou colocar um negócio a mais. Como que esse cara gosta de ser atendido? E aí eu fazia um breve relato de como que ele gostava de ser atendido. Esse ele gosta de participar das campanhas de venda. Instintivamente, eu não tinha desenvolvimento para pensar que isso depois poderia se tornar uma coisa mais estruturada com base no perfil. Mas esse não gosta de conversa demorada, esse gosta de negócio bom quando você tem uma campanha, você tem uma promoção. Esse ele gosta ele gosta de ser atendido na fazenda. Esse ele gosta de te procurar. Então quando ele quer, ele me procura. Esse tem base na assistência técnica, mas ele também gosta. Esse é Bolsonaro, esse é Lula. Não vamos entrar nesse tema, Diegão, senão não. Eu comecei a construir isso, cara. E aí toda vez que eu ia sair para fazer a visita, eu dava uma olhadinha na planilha e falava, cara, não, peraí, esse aqui eu tenho que levar alguma coisa pronta. Eu estava comentando, eu estava interagindo com o dominante sem saber. Porque eu tinha que chegar, ele não tinha tempo, o dominante assim, não tenho tempo. Cara, anda rápido porque eu tenho, o trator está parado, tal. É característica nata do dominante. Então, eu não é aquele cara que eu vou parar, conversar. Fulano, tal coisa, passei na lavoura, talhão, tal, vai fazer isso, beleza, anota no quadro lá para mim e vamos embora. Tem um negócio interessante lá, comercial. Fala para mim, mas agora não tem tempo. Volta amanhã. Você volta amanhã. Esse aqui reserva a manhã inteira. Você vai lá, ele vai mostrar os porcos, passarinho, periquito. Ele quer andar na lavoura contigo, ele quer contar que ele brigou com a mulher, ele quer desabafar, aquele rolo todo. É o influente. Ele gosta de interagir. Então, sem saber, eu estava montando um racional. Isso me fez entender
que qualquer vendedor consegue vender para qualquer pessoa, desde que ele dedique o mínimo tempo e organização para saber com quem ele vai interagir. Eu não posso marcar com o Diego, eu não posso marcar com o Michel. Agenda simples, né? Também programação de agenda, base mínima da técnica Spin Selling, não sei se vocês já viram, acredito que sim. Agenda, propósito da agenda, o que eu estou indo lá fazer. Se eu não conheço o meu cliente, como é que eu monto uma agenda? Sim. Como é que eu levo uma proposta? Como é que vai preparado para poder... Como é que eu me preparo? E preparação vem da organização que você tem prévia àquilo. Então, para eu me preparar, eu preciso ter dado um passinho atrás e, no mínimo, estudado um pouco sobre aquele cara. Qual que é o histórico dele, o que ele faz, como é que ele tem, onde ele tem comprado. A gente tem condição de fazer isso. Sim. No mercado. Então, não tem perfil certo para cliente certo. Tem a capacidade do vendedor de entender o cliente dele lá do outro lado e usar isso a favor dele. E hoje, Boa. um exemplo, você vê que tem muita gente realmente trabalhando parte de vendas pelo esforço, né? Não, vai acontecer, vai dar certo, tô me esforçando, mas aí vem, né, as objeções. Não, mas o cara não me atende, a empresa não tem preço, tá seco, não tá chovendo demais, tal, um monte de objeção. Mas o básico, no meu ponto de vista, em maioria dos casos, realmente não faz. Então é por isso que vem toda essa argumentação, que faz parte do negócio das vendas. Sim. Faz parte o cara não te atender, faz parte você levar o não, São faz parte desafios, você né? não ter o preço, faz parte muitas vezes ele não ter o crédito, isso faz parte do jogo das vendas, né? Mas o que não deve fazer parte realmente tudo isso que você argumentou. Como é que eu monto num carro sem uma agenda, sem uma preparação, sem uma busca para aquilo que irá me acontecer, em todas essas objeções? Porque senão o nível de frustração dessa pessoa, ela vai lá em cima, que todo o talento que ela tem, tudo a base que ela pode ter, tudo um perfil, né, que faz sentido, a frustração vai lá em cima, toma conta emocional e vão parar tudo por aqui, né? Perfeito. Então, é difícil hoje, no meu ponto de vista, os custos que são. O tempo do produtor vale muito, o tempo de cada vendedor nem se fala, né? Custa muito isso. Sim. Ele sair sem direção. rumo, sem direção. E eu vejo sim, a obrigação, o papel da empresa, dar uma base de gestão. Boa. Tem empresa que tem CRM, tem empresa que não tem, mas eu vejo muito também, que nem você falou, quando você começou, você não tinha um CRM, mas você montou o seu. Exato. Porque você sabia o que você queria e queria fazer acontecer. Depois você foi aprimorando e desenvolvimento. Quando a empresa te deu, você deu um valor do caramba e explorou aquilo de uma maneira e falou, nossa, que maravilha. No meu ponto de vista hoje, que é uma dificuldade nossa, é você tem acesso hoje, isso e muito mais, mas parece que na maioria da parte acha que não há uma necessidade para aquilo. Lembra que a gente estava falando de educação dos nossos filhos antes de começar o podcast? Perfeito. Se as pessoas que entram numa empresa, igual que você lidera, uma empresa aqui, mas não tem um senso de valor em cima daquilo que está oferecendo para ela, de projeto de trabalho, de ferramentas, né, e de visão de futuro, ela não dá um valor devido daquilo. No meu ponto de vista, ela pode ter o perfil, ela pode ter o que for, ou até a própria vontade, do esforço, mas não vai fazer. Eu vejo isso na prática. Não vai fazer acontecer. Então, você olha, isso aqui tá aqui, ó, você contrata lá não vou falar o nome de propaganda, CRM, mas você contrata, você gasta lá R$40 mil para contratar, você paga umas mensalidades de R$2 mil por mês, né? E olha isso aqui, a minha pessoa, eu acho que eu não preciso. Então, de tudo isso que eu falei, como despertar valor em cima daquilo, das ferramentas que você dá para as pessoas ou para o vendedor, para ele entender e falar, nossa, eu preciso disso, eu vou usar isso, eu vou valorizar isso, eu estou entendendo o que o Alisson está querendo dizer. Como despertar isso? Quando você contratou errado. Quero acreditar que não, Diego.
Você prepara antes ou você já dá a ferramenta logo? Eu acredito que todo processo de start de um novo projeto, ele tem um processo adaptativo. E na minha percepção, vem de encontro também de como a gente comunica isso. Mas acima de tudo nós precisamos garantir o entendimento e deixa eu procurar a palavra certa aqui, mas garantir a ciência da equipe do propósito daquilo. Agora, óbvio, né, dentro de uma equipe a gente vai ter quem aplica e quem não aplica. Treinar é importante, mostrar é importante, mas nada melhor do que cobrar usabilidade. Sim. Sabe? Eu acredito que tem esse processo de adaptação. Tem gente que só vai acreditar depois que ele vê a coisa acontecendo. No outro, né? E normalmente tem isso também choca no perfil comportamental, né? Porque o ser humano ele é cheio das convicções e nós somos regidos por crenças, né? São as lentes pelas quais a gente enxerga o mundo. Tem gente que tem tanta convicção que eu brinco muito com o pessoal assim, falo, todo mundo tem o copo cheio de convicção, de ego, de orgulho, de tudo aquilo que compõe a gente. Se a pessoa não estiver disposta a esvaziar um pouquinho o copo antes de começar, dificilmente vai caber alguma coisa ali diferente. Mas o exercício constante, a disciplina naquilo, Diego, ajuda a desenvolver. E aí eu falo com todos os colegas, inclusive, que têm dificuldade de aceitar isso. Não tem processo de venda bem executado sem um processo de retaguarda bem feito, de planejamento. E planejamento, ele vem do CRM. Ele vem do CRM. Para quem quer se diferenciar na venda de valor, não tem outro caminho. E aí tem um ditado que a gente usa bastante, que quem não desenvolve valor, briga por preço. É notório. Sim. É notório. Se você não tiver o mínimo de preparação para entender o valor na ponta, para trazer isso para dentro de casa e explorar isso, a gente sempre vai escutar as pessoas reclamando de preço. Acontece muito na França, né? No Brasil é menos comum. Mas normalmente, a pessoa que está preocupada com preço, ele não conseguiu entender a importância e a diferenciação que a geração de valor tem. E, de novo, eu só consigo interagir com quem eu conheço. Tem uma pesquisa de mercado que classifica em blocos o porquê o cliente compra de mim. E os 4 primeiros pilares dessa resposta da pesquisa o cliente compra de mim pelo melhor preço, e não é o menor preço, as coisas são diferentes. Ela compra de mim porque eu tenho a maior experiência, ela compra de mim porque eu soluciono o problema dela, e ela compra de mim porque eu conheço ela melhor. É importante entender isso aí. Olha o poder que tem nisso. O que o CRM dá para nós? Se não é conhecer o cliente, a possibilidade de antecipar o problema dele, usar a experiência, que a gente treina, capacita, conhecimento técnico, todo vendedor tem que ter. Sim. Se eu não compro o produto que eu estou vendendo, como é que eu vou vender ele para o meu cliente? Primeiro, eu preciso comprar como vendedor, para aí sim eu chegar no melhor preço, que na maioria das vezes não é o menor. Tem um valor agregado nisso. Agora, para quem não está preparado, quem acorda na segunda-feira cedo, pula dentro do carro, dá partida, sai, e 20 km depois para e pensa, quem que eu vou visitar primeiro? O mercado para esse profissional está acabando. Eu lembro, a gente passa e lida com inúmeras situações diariamente, né? Todo mundo. E a gente, como trabalha com parte de vendas e trabalha com parte de pessoas e um monte de processo também diariamente. E
eu vejo que quanto mais a pessoa tem um medo daquilo de não acontecer, menos treinamento ela tem. Ou ela busca o treinamento. Então assim, eu tenho medo dele não comprar, eu tenho medo de... Talvez ela nem fala a palavra medo, mas você vê... não vai acontecer, e se ele perguntar isso, se ele perguntar aquilo, eu não sei. E tudo volta realmente na falta daquele buraco que não tem nada treinado, nada específico para aquilo. O que ocupa aquilo é o medo. O que ocupa aquilo é o não. O que ocupa aquilo... A insegurança, né? A insegurança e enfim. Né? E hoje tem inteligência artificial, tem acesso à informação, tem inúmeras pessoas que estão dispostas muitas vezes a colaborar, ajudar dentro das empresas, mas ainda tem, eu vejo esse buraco, que você falou a palavra correta, da insegurança de não acontecer, a insegurança de não bater a meta, a insegurança de inúmeras coisas que pode acontecer. Se você fosse direcionar um treinamento para uma pessoa hoje, no qual o maior problema dela é insegurança e medo, o que você indicaria para ela? Falar, treina isso aqui. O que você aconselharia ela? O medo, ele é o maior trava que a gente tem hoje, né? E tem gente que tem mais medo de perder do que vontade de ganhar, né? Essa boa. Quando a vontade de ganhar ela se sobrepõe, o medo fica. E normalmente a minha é não pagar os boletos, tá? Então minha vontade de ganhar todo dia, porque os boletos eles estão chegando, ele não para de chegar. Mas eu não diria nenhum treinamento, Diego. Eu diria que o processo de consciência disso é grande. E eu passei muito por isso. O primeiro cliente, depois de formado, que eu atendi para tirar um pedido, foi o pai de um amigo meu que também era engenheiro agrônomo, que trabalhava na cooperativa. Cara, eu tremia, eu suava, igual vara verde. Antes de ir ou depois que chegou lá? Antes, durante e depois. Às vezes o medo da desaprovação, né? Mas sabe o que hoje a minha reflexão é a seguinte: eu não me preparei para aquilo. Sim. Ele me ligou, falou, vem aqui que eu preciso negociar. Eu podia ter dedicado um tempo a puxar a carteira dele lá no sistema, olhar o que ele vinha comprando, ligar pro filho dele, trocar um pouco de informação, mas o meu ego e o meu orgulho falaram assim, não, vai lá que você dá conta. Chegou tua hora. É agora, vai e vença. O fato de eu não ter dedicado tempo para aquilo, porque o medo estava presente, ele estava ali. A gente tem consciência disso. A gente não é pego de surpresa na hora que a gente vai para o atendimento. Se eu tivesse dedicado tempo para entender um pouquinho mais dele, a história dele, o que ele fazia, e assim, não é nada mirabolante. Você está dentro da empresa, você tem pessoas que trabalham ali há anos que podem te dar uma série de informações que vão te municiar. Eu fui tremendo, de verdade, gente. Tremendo, suava, pizza debaixo do braço, aquele troço doido lá. O que eu coloquei para ele comprar, ele comprou. Tudo. Tal coisa, tá bom. Tal coisa, tá bom. Tal coisa, tá bom. Olha, isso aqui faz sentido por isso. Não, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu falei, meu Deus. Para que o medo? Eu poderia ter desenvolvido um processo de venda melhor se eu tivesse dedicado tempo para me preparar. Na minha percepção, o medo ele vem por duas frentes. Ou porque eu não estou preparado para fazer aquilo, ou porque eu não tenho conhecimento técnico para fazer aquilo. No meu caso, o conhecimento técnico estava, mas eu estava lidando com uma pessoa que era conhecida, né? Mas que eu não sabia como ia reagir. E eu não estava preparado para as objeções, que foi um pouquinho do que você falou antes. Então, se eu desenvolvi conhecimento técnico para aquilo, eu me sinto seguro para tratar todas as objeções com base no conhecimento que eu recebi de treinamento que a empresa me proporcionou. E as ferramentas que eu tinha à disposição na época para fazer. Talvez eu não tivesse tanto medo.
Então, a falta de preparo, a falta do conhecimento técnico são, para mim, os principais motivadores. Ah, não, o profissional é muito técnico, tem muito conhecimento técnico, ele se prepara, mas ele tem dificuldade no processo, aí nós provavelmente vamos ter um perfil estável lidando no processo de vendas. Que a preocupação dele é, como é que eu vou atender? Essa pessoa vai gostar do meu atendimento? E se ele brigar comigo, o que eu faço? Pode ter essa nuance. Pessoas de perfil estável, elas precisam ser melhor desenvolvidas e capacitadas para o processo. Esse é um fato também. E esse processo, no seu ponto de vista, quanto tempo deve durar? Quanto tempo você, como um treinador, contrata alguém, reconhece o perfil, coloca tudo bem para a parte de vendas, e aí você começa na caminhada a descobrir os seus pontos fracos, os pontos fortes, no caso da pessoa, e aí você começa a investir e fazer o treinamento. Quanto tempo você dá, no seu ponto de vista, ou deve dar uma opinião para falar assim, olha, até aqui vale a pena, daqui para lá não vale mais a pena, melhor já encerrar essa história por aqui? Pode ser muito duro o que eu vou falar para você agora. 90 dias. Se em 90 dias o profissional ele não indicou que ele tem desejo por aprender, que ele está disposto a embarcar naquilo que você tem como ferramenta. Estou falando do colaborador novo. Sim, sim. Já é um indício de um sinal de alerta, sabe? Eu entendo que em determinados momentos você coloca o cara no fogo, ele vai ter que entrar jogando, mas o mínimo básico de um treinamento da linha, da carteira dele, eu diria para você que não é nem obrigação tua, é obrigação dele. É obrigação dele. Uma das primeiras etapas de qualquer desenvolvimento do processo de geração de demanda, e aí o processo de geração de demanda vem junto com a gestão de carteira, vem junto Sim. Eu conhecer aquilo que eu vendo. E um exemplo, isso para quem é um recém-formado e vai começar, ou para quem já está em uma grande experiência? Esse tempo, no seu ponto de vista, é para os dois? Eu acredito para os dois. Para os dois, Claro que você não vai impedir o mesmo resultado. Exatamente. E tem outras nuances que a gente vai precisar entender. É uma carteira nova, é uma carteira de abertura, mas não impede a pessoa de esboçar o desejo dela de permanecer. E se for numa região, Alisson, que, um exemplo, é tudo novo, os produtores não conhecem a sua história, não conhecem a empresa, não conhecem nada de você, e a pessoa vai desbravar isso, qual é o tempo, no seu ponto de vista, até falar, não, vai acontecer ou não? Se você pegar uma pessoa nova, com baixo nível de experiência, colocar numa região nova, a tua dificuldade quintuplica. Normalmente o que você faz? Você pega o teu vendedor mais experiente, mais capacitado, com o DNA da empresa, para colocar numa carteira nova, porque daí ele já embarca acelerando, ele embarca com todo aquele pacote do valor da empresa, do conhecimento, do propósito, de tudo, para ele poder criar o impacto que ele precisa nessa nova carteira. Gerar confiança. E aí os novos você vai colocar no processo de desenvolvimento próximo dessa pessoa que já tem um nível de experiência. É aquele processo de delegação que a gente faz com a equipe, né? Como é que a gente constrói delegação? Eu faço, a pessoa vê. Depois, fazemos juntos. Num processo. Estou sendo bem raso, né? Sim. Depois a pessoa faz, eu supervisiono, depois a pessoa faz sozinha. Para uma área nova de abertura, eu preciso pegar aquele que já tem conhecimento. Porque se eu colocar uma pessoa nova, aí os 90 dias vão virar 180, vão virar 360 e pode ser que você não chegue no objetivo. Porque você teve que desenvolver aquela pessoa que estava tentando desenvolver uma outra gestão. Se conhecer, na verdade. Exato. Tá ainda se conhecendo, Conhecendo a empresa, né? Conhecendo a empresa para colocar um estilo Perfeito. que nem ela ainda estava tão adaptada e entendi. Então, o nível de segurança, medo, Exato. nesse caso, vai lá em cima e por aí vai. Você entende? E depois para consertar isso, hein?
Esse é o problema. Porque fica... Exato. A gente não... Nós estamos vivendo num mundo tão veloz de informação que quando você precisa fazer qualquer correção de rota, ela normalmente é traumática, né? Então, nós não estamos tendo tempo de errar mais, de desenvolver. Quando você acha um prodígio na tua equipe, que você fala, cara, em 30 dias você olha para esse cara e fala, pronto, o cara pegou o que ele precisava pegar, ele entendeu onde a gente quer chegar, ele entendeu o papel dele, você bota esse cara onde você quiser e ele vai produzir. Então, é um pouco da ambição que a gente estava falando, sabe? Nós precisamos trazer pessoas com ambição para perto da gente. E o modelo, no seu ponto de vista, hoje em dia, você acha que é atrativo? Por exemplo, a pessoa, o que falta para a pessoa falar, não, vale a pena pagar um preço aqui, vale a pena, eu vou fazer acontecer. O que mais falta da parte da empresa? Porque nós estamos falando hoje do colaborador, mas da parte da empresa. O que falta ter na empresa para o colaborador falar, não, vale a pena, eu vou pagar um preço não é sacrifício, porque ninguém vai trabalhar de graça, não é essa a palavra, mas ao mesmo tempo A gente vende o tempo, né? A gente vende o nosso tempo para a empresa que paga o nosso salário. Sim. Nós estamos num momento também de mundo em que ambiente, clima organizacional, a clareza no propósito que a gente traz, que é muito duro para o colaborador também ficar solto, né? Sim. Então, por parte da empresa, eu vejo assim, quanto mais clareza de propósito a gente der, quanto mais ferramentas a gente oferecer, quanto mais segurança psicológica, acho que esse é o termo, e a segurança não tem a ver com estabilidade, porque estabilidade não existe, não é o caso. A gente facilita a pessoa a se movimentar para o resultado, porque resultado também é o negócio, né? Eu posso contar a história que eu quiser, desde que eu entregue o meu número. Ponto. Se eu não entregar o meu número, eu consigo contar a história, mas é por pouco tempo. Então, por parte da empresa é isso. Você quer ver um outro negócio que desmotiva muitas pessoas? É aquela política por parte da empresa de manter o morno junto. A gente quer todo mundo com a temperatura lá em cima. Aí você tem aquele morno que vai ficando. O cara fala, puxa vida, eu tô dando meu sangue aqui e o cara não tá... Tem um atraso de vida aqui que tá me travando. Sabe? Tem a ver com propósito. Então, para mim é isso, sabe? Lógico, política de remuneração coerente, isso aí é o básico, né? Mas o clima, você fazer aquilo que fala, eu acho que é um negócio que é bem impactante, sabe? Se eu disse que eu iria fazer, se eu disse que isso iria acontecer, vai acontecer, de uma forma ou de outra. Para mim isso é parte de um pacote de retenção. E qual empresa você olharia hoje? Vamos supor que o Alisson chegou no mercado, saiu do que você está fazendo e quer buscar novos desafios. Vamos supor, você tem aí 20 e poucos anos, né? Você comentou, sim, né? De trajetória. O Alisson amanhã começou a pensar em outras coisas, nessa parte de vendas, e vai buscar novos desafios, novas oportunidades. O que te atrairia em termos assim de oportunidades hoje que você começaria algo? E como? Eu iria buscar uma empresa que tivesse a congruência de valores comigo. E é independente da empresa, sabe? Eu acredito que a junção do meu pacote de valores, de princípios, ela tem que estar congruente com a empresa. Ela tem que estar congruente. E um pouco do clima. Eu acho que se sentir bem naquilo que você... A gente não consegue acordar de manhã e falar... Puta merda, acho que eu posso falar aqui, né? Já falou, não tem problema. Poxa vida! Vou ter que acordar e vou ter que ir lá bater cartão de novo. Não é fácil fazer isso, né? É porque, e cada vez mais pensando nisso, que é difícil contratar. Sim. Mas manter também não é fácil. Não. Talvez seja ainda mais difícil do que você contratar.
E o que você fala tem muito a ver com isso. Tipo, manter um clima legal, tentar ser com que as pessoas não fiquem aqui só pelo salário, ou só pelo que a empresa pode entregar, mas sim porque gostam de estar aqui, né? Sim. Então, isso que você falou faz muito sentido e cada vez mais acho que gestores precisam se preocupar muito com isso. Para ter uma retenção cada vez maior também desses profissionais que estão dentro das organizações, né? Perfeito, Michel. É assim, a gente precisa ter cada vez menos gerentes e ter cada vez mais gestores. E o gestor, ele precisa ser um gestor de pessoas. Os clientes são pessoas. Sim. Os colaboradores são pessoas, nós somos pessoas. Então, se eu não entender de pessoas, eu não entendo de negócio. O negócio é feito nessa base, né? É feito com base em muita confiança, é feito com base em muita proximidade. A venda no mercado agro, ela ainda é extremamente relacional. Pode dizer o que você quiser, o agricultor, o cliente, ele pode dizer o que ele quiser. Ele compra de quem ele confia, ele compra de quem consegue se relacionar mais com ele. Na época de pandemia, quem nunca viu a placa assim, né? Não atendemos vendedores. Mas sempre tinha um vendedor que estava ali. Que estava lá. Porque ele compra de alguém. Sabe? Então, de novo, a gente roda e o mistério são pessoas. O abastecimento das informações de gestão são pessoas que fazem. A gestão é feita com base nisso. Né? Show. Alisson, nós estamos chegando aqui no final do nosso bate-papo. Já? Cara, infelizmente passa muito rápido, né? Mas olha o tanto de informação importante, o tanto de insight legal que já aconteceu nesse bate-papo. Da minha parte, para finalizar, eu gostaria que você falasse com os vendedores que estão nos acompanhando e desse uma dica para eles. Como se transformar cada vez mais num vendedor melhor, proativo? Quais são as dicas que você dá e o caminho para um início de quem quer se transformar aí nesse setor de vendas dentro do agronegócio? Vamos lá, Michel. É uma missão dura. Já falou bastante. Eu acho que a gente transitou por tudo isso, sabe? Sim. Durante esse nosso bate-papo, que para mim foi curtíssimo, parece que nós começamos agora há pouco. Mas para o vendedor que quer se diferenciar e se destacar, conheça o teu cliente. De verdade. Sabe? Fazer um resumão, né, de tudo que foi dito aqui. Conheça o teu cliente. Não confie na tua cabeça. Não confie na tua cabeça. Você não vai conseguir guardar tudo isso lá dentro. Use as ferramentas que você tem à disposição. Se a empresa que você trabalha não te fornece isso, crie. Excel é simples demais para a gente criar umas coluninhas lá e preencher. Se não tiver Excel, pega a agenda, rabisca a agenda, sabe? Crie agendas coerentes para o teu desenvolvimento do teu dia a dia. Tem gente que tem a síndrome do Fantástico, né? Toca a música do Fantástico, começa a dar batedeira no coração, tremedeira, acabou o domingo. O mundo de vendas, ele não foi feito para quem vive pela sexta-feira. Ele não foi feito para quem vive pela sexta-feira. Às vezes nós vamos ter que estar junto com o cliente no sábado e no domingo. Faz parte. Para quem vive de vendas, faz parte. Ouça o seu cliente de maneira genuína. Dedique tempo com isso. É só assim que você vai conseguir entender, propor e resolver o problema dele. O cliente, a gente tem que estar do lado. Se a gente não estiver do lado, a gente nunca vai conseguir antecipar a necessidade dele. E a venda perfeita é quando eu vendo para o meu cliente, não quando ele compra de mim. Tem uma diferença. Concordo. E só vai conseguir fazer isso quem passou por essas etapas que a gente comentou. Se prepare, se planeje, use as ferramentas que você tem, adquira conhecimento. Eu abro muitas das conversas que a gente tem com times, nos treinamentos, fazendo a seguinte pergunta: levanta a mão quem nos últimos 6 meses, que quer ser um bom vendedor, leu um livro de vendas. São poucas mãos que eu vejo levantadas nas turmas. Então,
Não espere que a empresa vá... Eu estou olhando para a câmera porque vocês estão olhando lá. Não espere que a empresa vai ser responsável por fazer o teu desenvolvimento. Se você quer se desenvolver, quer ser líder no teu segmento, quer atender bem os seus clientes, dedique um mínimo de tempo para adquirir conhecimento técnico, comercial, de negociação. Leia. Pega um livrinho de vendas lá e vai ler. Para alguns perfis comportamentais, parar e ler é um parto. Para outros, não. Mas se esforce por isso. Vender é uma ciência. Requer preparação. Existem vendedores natos? Existem. Tem gente que vende geladeira no Polo Norte. Casa pegando fogo. Vende. É normal. Mas será que ele consegue seguir no processo de vendas do jeito que tem que seguir? Consistente, né? A consistência é. E ser vendedor é ser disciplinado. É um pouquinho disso. Muito bem. Um excelente resumo, então, de tudo que nós trocamos de ideia hoje aqui. Alisson, eu quero te agradecer imensamente pela tua parceria, por ter vindo hoje participar desse episódio. Eu tenho certeza que com esse pequeno bate-papo, que foi curto, mas trouxe uma riqueza muito grande de informações e de desenvolvimento para todos que estão nos acompanhando, inclusive para nós aqui também, que Obrigado. O lado bom de apresentar um podcast que a gente sempre aprende. Sim. Né? Então, cara, muito obrigado. Tá? Eu que agradeço. Espero que você continue no teu propósito de ajudar as pessoas, de desenvolver as pessoas. E eu tenho certeza que o dia de hoje vai ser marcado e vai ajudar muita gente que está acompanhando a gente aqui. Obrigado. Eu que agradeço, Michel. Bom, da minha parte, Alisson, eu espero que essa gravação fique como um presente para você. Obrigado. Tá? Porque você contando aqui em 50 minutos sua história, para mim também passou muita coisa na minha cabeça. E a gente que compartilha um pouco desse dia a dia no agro, de todas as dificuldades que a gente enfrenta, então os valores são semelhantes e a gente se conecta bem. Então, como se fosse um presente para sua história, para sua trajetória, por tantas pessoas que você já ajudou, por tantas pessoas que você já recolocou, por tantas pessoas que muitas vezes falou, cara do céu, como esse Alisson me ajudou, eu quero que esse podcast fique como um presente para a tua história. Obrigado. E que as pessoas que te conhecem, eu tenho certeza que vai ter um privilégio de estar te assistindo, te escutando, e você é merecedor de tudo isso, porque você sabe que foi um grande propósito mesmo a gente gravar esse podcast, né? E é um presente. Obrigado. Tá? Então, obrigado por você nos ensinar, obrigado pela sua trajetória, né? A gente sabe que em 50 minutos, né, Michel, muito raso ainda, muito né? raso, mas assim, você tem lá seu Instagram, Sim. né, suas redes sociais, quem quiser mais saber sobre o Alisson, dá um direct para ele lá, que também você vai ser privilegiado de conhecer essa história. Deus te abençoe. Amém. Né? Manda um abraço para a família e o que você precisar, em nome da Riga Forte, da Forte Mudas, a gente sempre vai estar à disposição. Obrigado, Diego. Isso aí. Valeu, turma. É isso aí. Então, gente, obrigado aí para você que ficou até o final desse bate-papo. Espero que todas essas informações tenham agregado muito aí para a tua vida e para o teu desenvolvimento. E é claro que estamos sempre aqui dispostos a atender vocês, tá? Fica de olho, daqui a pouco tem o 9º episódio. Cada episódio uma história, cada episódio uma informação e um aprendizado diferente para você. Então, deixa aí seu comentário, se você gostou, se te ajudou, ou também a sua pergunta para a gente aqui, que eu tenho prazer de poder estar respondendo você. Valeu? Muito obrigado. Isso aí, até mais. E até logo. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.